Olhe, a presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF, órgão máximo da Justiça brasileira, e também presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, visitou ontem 2 unidades prisionais aqui no estado. Ela também discutiu com magistrados medidas para reduzir a superlotação nos presídios sergipanos. Para ela, o grande problema é o número elevado de presos provisórios. Acompanhe agora reportagem especial da TV Atalaia, a visita da ministra Carmen Lúcia ao estado de Sergipe. Por volta das 8h26 da manhã, a aeronave da Força Aérea Brasileira aponta no aeroporto de Aracaju. O pouso foi rápido e minutos depois a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, foi recebida por uma comitiva onde estavam o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Cesário Siqueira, e também o governador do estado, Jackson Barreto. Ela recebeu cumprimentos e se dirigiu ao veículo que saiu em comitiva, com todo um esquema de segurança pelas ruas de Aracaju. O primeiro destino, já sem o governador, foi o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, localizado no bairro América. Nessas imagens exclusivas, vimos a ministra Carmen Lúcia, de cabeça baixa e passos apressados. De longe, a nossa equipe de reportagem flagrou a comitiva com a autoridade judiciária a percorrer os pavilhões da unidade, que hoje possui 77 vagas e está com 105 internos. Carmen Lúcia passou cerca de 20 minutos. Na saída, a equipe de segurança blindava qualquer contato com a ministra. O comboio vai então ao presídio feminino em Nossa Senhora do Socorro. Era por volta das 10h30 da manhã. Veja em mais imagens feitas com exclusividade o momento exato da chegada da comitiva na unidade prisional. A ministra chega a conversar com algumas pessoas antes de entrar no Prefem. Aqui no presídio feminino, a presidente do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, explicou ao presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado, Luciano Neri, que essa visita se trata de uma visita que acontece em todo o país, aos hospitais de custódia e também aos presídios femininos, através do CNJ. E por esse motivo, a comitiva não chegou aos presídios superlotados aqui em Sergipe. A realidade é que a ministra deveria conhecer realmente o COPECAM, por se tratar de um complexo e onde realmente há uma situação caótica, com superlotação e baixo efetivo dos agentes penitenciários. Era isso que a gente esperava, mas infelizmente nós abordamos aqui a ministra e ela explicou o motivo por não visitar, porque essa visita está sendo uma visita que está ocorrendo em todas as unidades de todo o território nacional. E vai ser feito um relatório e vamos esperar o que vai ser concluído desse relatório do Sistema Prisional Brasileiro por um todo. O presidente do Sindipem chegou a comentar que o governador Jackson Barreto convidou a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, para a assinatura de uma ordem de serviço para a construção do presídio de regime semiaberto no município de Areia Branca, no valor de 36 milhões de reais. Mas Carmen Lúcia não concordou. Mesmo assim, Luciano Neri desabafa que isso não resolve o problema do sistema prisional em Sergipe. Veja que absurdo, nós temos um déficit hoje de mais de 2.500. Então essa construção do regime semiaberto, que é para 500 vagas apenas, não vai resolver. Ainda vamos ficar com um déficit de 2.000. Diga-se de passagem que essa construção ela tem um período aí, no mínimo, de 1 ano. A ministra Carmen Lúcia também não demorou muito no Prefem. Nós ainda tentamos algum pronunciamento da presidente do STF. Ministra, uma palavra para nós, por favor? Uma palavra sobre o que a senhora encontrou. E saiu sem falar com a imprensa. Na chegada ao Tribunal de Justiça de Sergipe para um encontro com juízes e desembargadores sobre políticas de execução penal, houve vaias de manifestantes que estavam em frente ao prédio. Na sala do Pleno do Tribunal de Justiça, a ministra Carmen Lúcia falou com os magistrados sobre a necessidade em facilitar a comunicação com o Conselho Nacional de Justiça. E, na ocasião, houve a assinatura de um termo de adesão, em que Sergipe passa a ter acesso ao Banco Nacional de Prisões, que possibilita a consulta da situação de presos em todo o país. E reforça o compartilhamento de informações de forma eletrônica. Hoje integram esse Banco Nacional os estados de Roraima, Goiás, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Sergipe. É um acordo de cooperação técnica para a instituição do Banco Nacional de Mandados de Prisão, para que haja nacionalmente a possibilidade de todos os juízes estaduais e federais terem pleno conhecimento e informações exatas sobre o número de presos no sistema carcerário brasileiro, que hoje é por estimativa, e todas as características de cada presidiário, onde ele responde processo, em que circunstâncias, para que se possa melhorar a prestação jurisdicional. Estou com a consciência tranquila quanto ao papel do chefe do Executivo Estadual, porque na nossa gestão nós inauguramos um novo presídio em Estância, inauguramos um novo presídio em Areia Branca, assumimos compromisso com o Poder Judiciário na construção do semiaberto. Na próxima quarta-feira estarei assinando a ordem de serviço para a construção do semiaberto. A assessoria de comunicação do TJ divulgou imagens da presidente Carmen Lúcia em Sergipe. E nesse material, um pronunciamento dela. A também presidente do Conselho Nacional de Justiça reconhece o problema do grande número de presos provisórios aqui no estado. Há muitos problemas, Sergipe tem uma dificuldade que nós vamos ver como enfrentar, que é um número altíssimo de presos provisórios e, portanto, precisando de tomar alguma providência no sentido de determinar o julgamento, mesmo aqui, que é um presídio feminino, nós temos um número muito mais elevado que a média nacional e do que é internacionalmente tido como razoável para se manter. Esforços concentrados agora no sentido de julgar, de saber por que não está sendo julgado, houve uma diminuição que ainda não está longe do que é suficiente. O Tribunal de Justiça está empenhado exatamente em dar cobro a essa providência que precisa de ser adotada. A presidente do STF e também do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, evitou de falar sobre o esquema de segurança e também sobre as ameaças vividas pelos desembargadores que vão fazer o julgamento no Tribunal Regional Federal do recurso do ex-presidente Lula. Esse julgamento acontece no próximo dia 24. Mas em todas as visitas que a presidente do STF tem feito pelo país, ela evita de falar publicamente sobre qualquer assunto. Bom, 6h24 agora. Essa entrevista que você acompanhou da ministra Carmen Lúcia foi a equipe do Tribunal de Justiça do Estado. Portanto, ela não conversou com os jornalistas sergipanos. E aqui não se pode fazer nenhuma crítica ao Tribunal de Justiça, até porque o presidente, Dr. Cesário Siqueira Neto, que é um homem extremamente elegante, educado, atendeu a imprensa, conversou com todo mundo, além de ser um juiz extremamente sério e capaz, isso faz parte do protocolo, ou seja, não conversar com a imprensa faz parte do protocolo da ministra do Supremo Tribunal Federal e não, perdão, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. E aí tem essa polêmica que a Candice falou há pouco, que é o julgamento do próximo dia 24 do ex-presidente Lula. E aí é mais uma razão para a ministra não falar com a imprensa, o que é lamentável, porque todos gostaríamos de ouvi-la e os profissionais sergipanos de questioná-la. Mas não se trata, repito, de responsabilizar o Tribunal de Justiça. O Tribunal, através do seu presidente, falou e, aliás, o Tribunal tem sido muito aberto na gestão do Dr. Cesário Siqueira Neto à imprensa e às explicações que o Poder Judiciário tem que dar.